Boa noite, pessoas. Bom, agora nós vamos ver o último processo de eletrização. Nós já vimos o processo de eletrização por atrito e por contato. Agora nós vamos ver o processo de eletrização por indução. Esse último processo de eletrização é um processo de eletrização um pouquinho mais complicado de se entender, porém, nada muito difícil, tá bom? Vamos tentar fazer uma analogia durante a explicação desse processo de eletrização por indução. Beleza? Bom, então vamos lá. Inicialmente, nós temos que ter um dos corpos eletricamente carregados. Tá? Então vamos supor que nós temos aqui um corpo eletricamente carregado. Vamos supor que a carga elétrica dele seja negativa. Ele está carregado negativo, ele tem excesso de elétrons. E aqui nós temos um corpo eletricamente neutro. Nós temos o equilíbrio de cargas positivas e negativas, de elétrons e de prótons. Ao aproximar esse corpo eletricamente carregado desse corpo neutro, não tendo o contato, porque senão vai ser uma eletrização por contato, mas apenas aproximando, o que nós vamos observar nesse corpo que está neutro é uma coisa chamada de polarização de cargas. Ou seja, como nós já vimos o princípio de Dufay, nós temos que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. O que vai acontecer? As cargas elétricas que estão em equilíbrio desse corpo neutro, ao sentir a presença desse corpo eletricamente negativo carregado, os elétrons que estão mais próximos desse corpo negativo vai sentir o efeito da repulsão. Ou seja, esses elétrons que estão nessa extremidade desse corpo, mais próximo do carregado, vão se mover para a outra extremidade, a extremidade oposta. Consequentemente, essa extremidade aqui, que está mais próxima do corpo que está carregado, perdeu elétrons, ficou positivo. A outra extremidade que recebeu esses elétrons ficou negativo. Tá? Então, no processo de indução, inicialmente nós temos que no corpo neutro, por conta desse primeiro corpo que está eletricamente carregado, chamado de indutor, é ele quem vai induzir a eletrização desse cara aqui que está neutro, nós vamos ter o processo de polarização de cargas. Um lado fica com um sinal e o outro lado fica com um sinal oposto, beleza? Portanto, nós temos lá, nesse momento nós temos esse cara carregado negativo e aqui polarizado, positivo e aqui negativo. O que nós vamos fazer agora é conectar um fio condutor, ele consegue conduzir eletricidade, consegue conduzir essas cargas elétricas. Nós vamos conectar esse fio desse lado aqui, o lado que está negativo, até a Terra. Esse fio que conecta o objeto até a Terra é chamado de fio terra. Tá? Como nós temos aqui um material induzindo essas cargas elétricas negativas a ficar o mais longe possível desse corpo que está negativo, esses elétrons aqui eles vão descer pelo fio e ir em direção à Terra. Tá? Eles vão descarregar na Terra. A partir daí, nós cortamos esse fio, desconectamos ele do corpo e da Terra, tirou, não tem mais contato nenhum, não tem mais fio conector nenhum, e nós afastamos esse corpo de perto desse corpo que estava neutro. Mas, o seguinte, o que sobrou nesse corpo aqui? Quais as cargas que sobraram aqui? Qual o excesso de cargas que sobrou nesse corpo que estava eletricamente neutro? Bom, se ele perdeu elétrons, porque esses elétrons saíram pelo fio e descarregaram na Terra, ele tem a falta de elétrons. Ou seja, esse corpo, portanto, ficou carregado positivamente. Tá? Então, no final das contas, nós temos, de novo, um corpo que estava neutro e ficou eletricamente carregado. Se ficou difícil de entender com cargas elétricas positivas e negativas, vamos supor que nós estejamos dentro de um ônibus. Tá? Esse ônibus está passando em uma avenida lá de São Paulo, por exemplo. E aí está tendo jogo do Corinthians. É num dia de jogo do Corinthians. Tá? Vamos supor que dentro do ônibus nós tenhamos a mesma quantidade, o mesmo número de homens e mulheres. Tá? E aí, vamos supor que esse ônibus ele para no sinal vermelho em uma esquina e bem na esquina está o hotel da concentração do Corinthians. Tá? E aí, de repente, aparece o goleiro Cássio ali na porta do hotel. O que vai acontecer? O Cássio ele é muito lindo. Né? O que vai acontecer? Ele vai atrair as mulheres todas para ele.
Então, dentro do ônibus, todas as mulheres vão para o lado da janela onde o Cássio apareceu. Os homens, por outro lado, vão falar, putz, meu, você tá louco, Cássio, bicho feio do caramba, maior Frankenstein. Eles vão todos para o lado oposto da janela onde o Cássio apareceu. E aí eles ficam tão bravos ali que pede para o motorista abrir a porta e eles saem todos do ônibus, tá? Desceram, os homens saíram todos do ônibus. E aí o sinal fica verde, o motorista fecha a porta e o ônibus continua o seu caminho. A questão é, o que sobrou dentro do ônibus? A resposta esperada é que dentro do ônibus sobraram apenas as mulheres. Ou seja, nós temos ali então um desequilíbrio entre homens e mulheres. O ônibus está carregado de mulheres, certo? Então essa analogia serve para a gente lembrar de como ocorre o processo de indução com as cargas elétricas. Eu aproximo um corpo carregado com um determinado sinal. No final das contas, o que nós vamos ter é que esse corpo que foi induzido, ele vai ficar eletricamente carregado com um sinal oposto ao indutor, certo? Nós temos o indutor e o induzido, beleza? Bom, pontos importantes do processo de indução que nós precisamos guardar na nossa cabeça, tá? O primeiro ponto importante é que inicialmente um dos corpos tem que estar eletricamente carregado, positivo ou negativo. Segundo ponto importante é que no final de tudo nós vamos ter dois corpos com cargas elétricas de sinais opostos. O indutor e o induzido vão possuir sinais de cargas opostas. E foi então o processo de eletrização, o terceiro e último processo de eletrização, o processo de eletrização por indução. Na próxima aula nós vamos resolver questões de vestibular referente aos processos de eletrização, ok? Qualquer dúvida, só me chamar. Obrigado, viu?